Pro aqui novamente com vocês. Hoje teremos aula de história. Tenham um lindo dia e vamos fazer essas lições com bastante empenho, tá legal? Conto com vocês, hein? Bom, essa é a nossa primeira videoaula de história. E a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros moradores aqui da Terra, que hoje chamamos de Brasil. Quem foram as primeiras pessoas que habitaram aqui o Brasil, né? Logo que encontraram essas terras aqui. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Então peguem a apostila, já podem abrir lá na página 101. Nós vamos trabalhar da 101 até a 111. Então aqui neste capítulo nós vamos ver sobre os primeiros moradores das terras que hoje chamamos de Brasil. Vou ler um pouquinho para vocês. Nas aulas do módulo anterior, você conheceu alguns sítios arqueológicos brasileiros e estudou a importância deles para obtermos informações sobre os povos que viviam há milhares de anos no território que hoje é o nosso país. Observe alguns artefatos encontrados pelos pesquisadores. Mas antes da gente falar sobre esses objetos, lembrem só, quando os portugueses encontraram as terras, né, vieram nas caravelas, encontraram as terras que hoje é o Brasil, quem já morava aqui? Quem eram as pessoas que moravam aqui? Os indígenas. Muito bem. Então, esses vestígios foram vestígios deixados pelos indígenas, certo? Sítios arqueológicos são esses locais onde contém objetos deixados por povos de tempos atrás, dos antepassados. Trocando um pouquinho de ideia. Imagine que você faz parte de um grupo de trabalho que durante algumas escavações num sítio arqueológico encontrou os artefatos da imagem acima, no caso essa daqui do lado. Observe com atenção e responda. Para que você acha que eles serviam? Esses artefatos são bastante rudimentares. Rudimentares são simples, sem sofisticação. O que isso pode revelar sobre esses povos daquela época? Esses artefatos se parecem com objetos atuais? Quais? A gente já estudou essa aula, né, lá na escola, mas a gente está fazendo uma pequena revisão. Então, olha só, aqui a gente pode ver pontas de lanças, pedras que eram usadas como facas, né, anzóis. Então, alguns objetos são parecidos com objetos atuais, outros não se usam mais, né? As tribos indígenas não eram e ainda não são todas iguais. Cada uma das tribos tem seus costumes e seus comportamentos, né, muito particulares. Então, uma tribo A não precisa fazer a mesma coisa que a tribo B faz. Cada uma tem seu costume, cada uma tem o seu comportamento. Então, existem tribos que são tribos pescadoras, né, que vivem normalmente da pesca, né? Existem as tribos indígenas que são agricultores. Então, eles fazem da plantação o seu meio de ganhar dinheiro, o seu sustento e também para o seu próprio consumo. E tem os caçadores, como a gente pode observar aqui nas três imagens. E eles, desde os tempos mais remotos atrás, eles usavam esses instrumentos para caçar, para pescar e para plantar, né? Depois que eles descobriram a agricultura. Que lembre, existem esses sítios arqueológicos porque eles ficavam mudando de um local para o outro, porque eles ainda não sabiam que havia agricultura, que eles podiam plantar e colher no mesmo local. Então eles consumiam tudo que havia na natureza ali perto deles, acabava todos os produtos para o consumo deles, eles migravam para uma outra área. Então, eles eram umas tribos nômades, saíam de um lugar e iam para outro lugar. Por isso, eles deixavam esses vestígios, né, que são chamados esses locais
de sítios arqueológicos. Aqui a gente consegue ver bem a diferença, né, de algumas tribos indígenas. E eu vou ler para vocês. A diversidade dos primeiros moradores e a fabricação de instrumentos. Por meio do estudo de vestígios encontrados em sítios arqueológicos no Brasil, foi possível concluir que há milhares de anos existiram povos com diferentes modos de vida, habitando em nosso território. Havia simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, grupos humanos que viviam apenas do que caçavam e coletavam, e aqueles que viviam da pesca e outros que praticavam a agricultura. Então, aqui a primeira imagem, eles estão descascando mandioca. Ou seja, a mandioca, eles plantaram a mandioca para poder colher, consumir. Então, aqui eles são uma tribo de agricultores, né? Lembrem, a agricultura é o plantio de vegetais. Aqui na segunda imagem, eles coletavam, né? E aí embaixo, a pesca. Então, nós temos aqui os agricultores, os caçadores e os pescadores. Aqui, ó, eles coletavam muito da floresta, né? Eles caçavam da floresta. E os pescadores. Como viviam de modos diferentes, também eram diferentes seus instrumentos de trabalho e os enfeites que produziam. Os que viviam no litoral, por exemplo, usavam conchas lascadas na borda como facas ou serras. Então, quem vive no litoral, lembrando, litoral é o cantinho lá do Brasil que dá direto no mar, no oceano. Então, as cidades que ficam no cantinho do Brasil, que fazem parte da costa brasileira, são cidades litorâneas, né, do litoral brasileiro. E aí, então, eles pegavam essas conchas e usavam como instrumentos para cortes, né? Aqui, nós vemos também os grupos caçadores, né? Grupos de caçadores, por sua vez, produziam espátulas com patas de veado e usavam as pontas dos chifres, que eram pontiagudas, para fazer furos em couro de animais. Então, eles usavam, ó, a ponta da lança. Aqui é feito com uma pedra. Mas aqui em cima eles estão explicando que eles pegavam a pata do veado e faziam a lança. E os chifres também. Olha como que é. Veja abaixo outros materiais da natureza que eram transformados em instrumentos de trabalho ou de defesa pelos povos que viviam por aqui durante a pré-história. Eles usavam ossos de animais que se transformavam em pontas de flechas, em agulhas ou em anzóis. As pedras eram transformadas em adornos, né? Adereços. Eram transformadas também em machados, em pontas de lanças e facas, com ou sem serras. Aqui também a gente viu que esses grupos, aqui tem uma linha do tempo, eles foram se transformando, né? Então, aos pouquinhos, esses grupos, eles foram ajustando a sua maneira de viver. Só um minutinho. Então, olha só. Aqui, havia um outro grupo de indígenas, às vezes dentro da mesma tribo, né? Dos pescadores, dos agricultores ou dos caçadores, que eles trabalhavam com argila. Argila é a terra molhada. Então, eles trabalhavam com argila e faziam esses artefatos que vocês podem ver aqui na nossa tela. Então, eles faziam jarros, eles faziam tigelas, cumbucas. Então, eles usavam da própria natureza para fazer utensílios para poderem utilizar no seu dia a dia. Então, aqui, ó, eles só plantavam, né, retiravam da natureza, na verdade.
Aí depois eles perceberam que eles podiam coletar da natureza e pescar. Aqui mais à frente, eles coletavam na natureza, pescavam, faziam seus próprios objetos. E mais tarde eles perceberam que eles podiam, tudo aquilo que eles coletavam na natureza, eles poderiam pegar mudas ou sementes e plantar. E não precisaria mais sair daquele local e ir para outro. Eles poderiam permanecer no mesmo local, só que fazendo sempre o plantio e o replantio dos alimentos que eles consumiam. Todas as vezes que as tribos indígenas mudavam de local, deixavam vestígios nas terras que haviam ocupado. Vejamos alguns objetos encontrados pelos pesquisadores nesses sítios arqueológicos. Então, relembrando, sítios arqueológicos são os locais onde foram deixados vestígios por povos antigos. Vamos ver quais são esses vestígios. Bom, aqui nós temos as pontas de lança. Olha aqui, eles encontraram um objeto que era, provavelmente muito usado pelos indígenas que habitaram essa terra há um tempo atrás. Aqui também, ó, pontas de lança. Eles deixavam bem afiadinho para poder caçar ou pescar. Aqui temos os povos caçadores e coletores e povos do litoral. Nos campos e nas florestas do sul do país, viveram desde 10 mil anos AP, que depois eu vou dizer para vocês o que é AP, grupos de caçadores de animais de pequeno e médio porte. Esses povos deixaram vestígios que permitiram aos estudiosos concluir que eles utilizavam, que predominantemente eram instrumentos de pedras, com pontas de lança, com pontas lascadas e boleadeiras. Boleadeira, essa bola que está aqui, estão vendo? E eles amarravam uma corda e jogavam no animal, como se fossem laçar. E aí eles prendiam as patas dos animais e assim eles caçavam. Então, ó, lembrando, AP antes do presente, né? Antes de hoje. Então, aqui eles não utilizam antes de AC, antes de Cristo. Não, eles usam AP, antes do presente. Então, ou seja, esses povos viviam nas nossas terras 10 mil anos antes do tempo de hoje. Agora aqui embaixo. Em outras regiões também foram encontrados vestígios de grupos caçadores-coletores, datados da mesma época, mas eles produziam armas, produziam enfeites e ferramentas diferentes do que faziam os habitantes lá do sul. Então os habitantes, os indígenas, da parte de cima do Brasil, era diferente, tinham costumes diferentes dos habitantes da parte de baixo do Brasil, do sul do Brasil. Mesmo assim, foi possível perceber alguns pontos comuns entre esses grupos, como a moradia próxima aos rios e a fabricação de instrumentos de pedra. Alguns povos caçadores e coletores também deixavam vestígios de seu modo de vida em cavernas, por meio de pinturas rupestres. Então, lembram aquelas pinturas que nós vimos nas pedras, de animais ou de símbolos que representavam a contagem e a quantidade? Pois eles também faziam essas pinturas nas pedras, que são chamadas de pinturas rupestres. Observando-as, podemos ter uma ideia de como eram as caçadas, as reuniões em volta da fogueira e a contagem dos dias, entre outras informações. Olha só aqui, os indígenas, essa imagem representa os indígenas próximo às cavernas e no litoral, aqui próximo a um rio. No litoral do Brasil, desde o sul até o nordeste, foram encontrados vestígios que datam de aproximadamente
10 mil anos AP. Lembra? Ó, aqui tem até do lado para vocês saberem. AP quer dizer antes do presente. Esses vestígios são de povos que viviam dos recursos marítimos, ou seja, do mar, né? Então, peixes e frutos do mar. E também dos vegetais abundantes que tinham nessa região litorânea. Esses povos eram seminômades, ou seja, não precisavam mudar-se constantemente em busca de alimento, uma vez que tinham fácil acesso a eles. Então, como tinha muito alimento ali nas matas em volta, eles não precisavam ficar trocando de lugar. Eles só mudavam de lugar quando acabava de vez. Então, ó, por estar perto do mar, fabricavam muitos objetos usando ossos e dentes de tubarão. E assim como os caçadores-coletores, eles também confeccionavam instrumentos utilizando pedra. Muito bem. E agora vocês vão fazer as atividades, certo? Essas atividades já foram enviadas pelo blog, então provavelmente vocês já fizeram, mas quem não fez, faça essa atividade. Quem já fez, volta lá, corrige para ver se está tudo certinho, tá legal? Então, no 1, a gente vai refletir sobre o que a gente conversou e vocês vão responder. 1. Letra A. Escreva I para as afirmativas incorretas, ou seja, as erradas, e C para as corretas. Vocês vão ler cada item, coloca I para incorreta e C para correta. Na 2, vocês vão consultar o mapa da página 105 e completar o quadro abaixo com as informações sobre as características dos povos que viviam no Brasil entre 10 mil anos atrás e 4 mil anos antes do presente, tá? Então, aqui, ó, sigla dos atuais estados brasileiros e os vestígios que foram encontrados. Aqui são as siglas dos nossos estados, certo? Todo mundo entendeu? Muito bem. Aqui na 3, você vai fazer o seguinte. Vai pegar uma folha de sulfite e vai fazer um desenho como se você fosse um morador das cavernas, né? Usando aquelas pinturas rupestres. Pode até pesquisar aí no Google algumas pinturas rupestres para vocês terem alguma ideia. Então, olha só. Imagine que você pertence a um dos grupos históricos que viviam em cavernas. Aqui no Brasil, entre 14.000 AP e 1.000 AP. É um dia chuvoso e você resolveu desenhar nas paredes para passar o tempo. Imagina você lá dentro da caverna, é um dia chuvoso, não dá para sair para brincar. O que você desenharia nessa parede? Lembrando que eles não tinham nem caderno, nem folha de sulfite, nada. Você não vai desenhar na parede, você vai desenhar aí na folha, tá legal? Utilize a folha de papel que receberá do professor para fazer um desenho. No caso, vocês podem pegar um papel, uma folha de sulfite que tem aí na casa de vocês, tá legal? Lembre-se das características da vida dos povos e também das pinturas rupestres. Pode pesquisar também, tá legal? Então aqui eu vou explicar mais um pouquinho sobre os povos agricultores, tá legal? Então eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. Os povos agricultores. Existem indícios de que aproximadamente 4 mil anos, muitos dos grupos humanos que viviam no território que hoje chamamos de Brasil, já tinham iniciado a prática da agricultura. Isso significa que em algumas regiões as pessoas já se organizavam em aldeias e desenvolviam métodos de plantar e colher plantas medicinais, e outras das quais eles se alimentavam, de palmeiras, mandiocas, corantes. Então os indígenas perceberam que podiam retirar da natureza plantas vegetais que eram boas para a sua saúde, porque eles podiam utilizar como remédios, boas para a sua alimentação também. A mandioca também recebe o nome de aipim e macaxeira,
dependendo da região e que ela se encontra no Brasil, e também é muito utilizada na culinária brasileira, tá bom? Esses grupos também desenvolveram um trabalho com cerâmica, conseguindo fazer potes resistentes para carregar água e cozinhar alimentos. Assim, apesar de muitos grupos continuarem a viver somente da caça e da pesca e de se abrigarem em cavernas, outros que aprenderam práticas de cultivo e de produção de alimentos se tornaram sedentários. Ou seja, eles não gostam muito de ficar andando para lá e para cá, tem uma preguicinha, né? Mas é uma preguicinha boa, né? Porque eles fazem todo o seu trabalho em prol da saúde deles, do consumo deles, né? Cada um desses grupos que viviam em lugares diferentes, às vezes bem distantes uns dos outros, manteve o seu modo de viver e de se organizar, assim como as formas próprias de expressar a sua cultura. Então, olha só, um povo indígena A, que a gente vai chamar de A, não precisa ter os mesmos costumes de um povo indígena, que chamaremos de B. Cada um tem as suas particularidades, certo? Existem os povos Tupi-Guarani, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Há cerca de 1.500 anos, a extensa região entre os atuais estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, então São Paulo está aqui embaixo no Brasil e Rio Grande do Norte está lá em cima no Brasil, né? Essas terras estavam ocupadas por povos que tinham hábitos muito semelhantes e falavam línguas parecidas. Por sua semelhança, esses grupos receberam a mesma denominação. Foram chamados de Tupi-Guarani. Observe os vestígios Tupi-Guarani que foram encontrados. Então, olha só, aqui no mapa que está mostrando para vocês, então, olha só, aqui embaixo, estado de São Paulo. Lá em cima, Rio Grande do Norte. Porém, esses dois, né, as tribos que habitavam esses dois lugares, tinham hábitos bem parecidos. Como eles tinham hábitos parecidos, foram dado nome a esses grupos de Tupi-Guarani. O estudo dos vestígios da época mostra também que por volta do século XV, esses grupos organizavam suas aldeias em formato circular e suas casas eram chamadas de ocas e eram feitas com madeira e palha. Eram projetadas para abrigar mais de uma família. Em todas as ocas havia um chefe de guerra, que devia ser respeitado por toda a aldeia. Além de navegar pelos rios, os Tupi-Guarani abriram uma série de caminhos até o litoral. Lembrem-se, a Pro já disse isso em sala. No Brasil, antes da chegada dos portugueses, havia muitas matas. Não haviam construções como hoje, prédios, avenidas, lojas. Não, era mata, né? Tinham muitas florestas. O Brasil era muito abundante em florestas. Então, eles faziam o quê? Eles iam abrindo o caminho até chegar nos locais próximos ao litoral. Além de navegar pelos rios, os Tupi-Guarani abriram uma série de caminhos até o litoral. Eles permaneciam em um mesmo lugar enquanto a terra oferecesse condições para sua sobrevivência. Quando os recursos daquele lugar acabavam, eles mudavam para outro local e iniciavam todo o processo de moradia. Aqui também vocês vão fazer mais algumas atividades, certo? Então, vocês vão aqui na atividade 2, escrever duas diferenças entre os povos agricultores e os grupos que viviam somente da caça e da pesca. Qual é a diferença de um povo agricultor? Lembra que a agricultura é o plantio dos vegetais, certo? Então, qual a diferença desses povos agricultores para os povos que só viviam na caça e pesca? Vocês vão ler a 2, né? Que são as indicações para resolver a cruzadinha. Então, na letra A, por exemplo, aqui você vai ler a letra A e responder
aqui onde está indicando a letra A, certo? Então, A. Grupos que viviam há cerca de 1.500 anos nas regiões que ficam entre o atual estado de São Paulo e o Rio Grande do Norte. Lembra? A gente acabou de falar sobre eles. Qual nome foi dado a esses povos? Tupi? Completa aí. E assim por diante até a letra K. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma videoaula, certo? Que nós fizemos uma revisão dos capítulos de história, né? Pra gente poder retomar as atividades novas. Eu vou colocar esse link também para vocês para ajudar no vídeo de compreensão. E a gente se vê em breve, tá legal? Um beijo e até a próxima aula.